Saudações, meu nome é Mário e em nome do grupo Estateira apresentarei o trabalho de conclusão de curso do airbag de cintura. Os demais membros do grupo estão listados abaixo, juntamente com o professor orientador André de Souza Mendes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 424 mil pessoas no mundo morrem por queda por ano. Um total de 37,3 milhões de quedas são severas o suficiente para requerer atenção médica. De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, 30% das pessoas com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano, e depois dos 80 anos essa porcentagem sobe para 50%. Cerca de 30 a 40% dos idosos que fraturam o fêmur não conseguem recuperar totalmente sua capacidade funcional, ou seja, deixam de realizar diversos movimentos. Isso mostra uma íntima relação entre uma adversidade grave e recorrente com o envelhecimento. Concomitantemente, a tendência de populações de países em desenvolvimento, como o Brasil, é de envelhecimento da população. Na pirâmide etária brasileira de 2013, feita pelo IBGE, assim como a projeção da mesma para o ano de 2040 e 2060, é clara a inversão da base da pirâmide etária, indicando que a população será majoritariamente idosa. No ano de 2019, o mundo já tinha mais avós e avós do que netos. Portanto, a população sujeita às estatísticas descritas anteriormente aumentará gradativamente. Isso gera uma responsabilidade de garantir aos idosos um envelhecimento saudável. Uma solução para o problema mencionado não existe em âmbito nacional. As quedas de idosos são geradas por inúmeros fatores que incluem tanto estímulos externos e imprevisíveis quanto mudanças motoras, estruturais e perceptoras inevitáveis no idoso, gerando vastas possibilidades de combinação de fatores culminantes de queda. Entretanto, as lesões decorrentes da mesma são características, majoritariamente sendo a fratura da região do quadril e mais especificamente na região do colo do fêmur, ponto em comum focado para desenvolver a solução proposta. O objetivo geral foi projetar um cinto que contivesse amortecedores na região do quadril em forma de airbags, que serão acionados quando a queda for detectada por meio de um acelerômetro MEMS, diminuindo assim o impacto sofrido pelo idoso durante a queda. O princípio por trás dessa solução é o teorema de impulso. Com o aumento do tempo de desaceleração do paciente em queda, infligir-se a menor força em sua estrutura óssea por uma mesma variação de velocidade. Os objetivos específicos desse trabalho foram verificar a viabilidade de amortecimento de queda com a utilização de um airbag dimensionado com softwares de engenharia e verificar a viabilidade de identificação de um padrão de queda com algoritmo de machine learning. A coleta de dados de queda foi realizada com o uso do aplicativo de celular Accelerometer Meter no sistema Android e Accelerometer em celulares cujo sistema é iOS. Os integrantes posicionaram o aparelho celular na cintura utilizando as próprias vestimentas de modo que ele permanecesse firmemente acoplado na posição. Foi depositado um travesseiro no chão para evitar reflexos involuntários de atenuação de queda para autoproteção. Então, ativou-se o aplicativo e executou-se o movimento de queda em direção ao travesseiro, de modo que o integrante caísse. Foi cessada a captação de estado de movimento e o voluntário se levantou. Além disso, foram captados dados de movimento de dia a dia, como sentar, se levantar, andar, deitar, estar parado, subir ou descer escadas, seguindo o método apresentado. Os dados coletados foram tratados usando o aplicativo Classification Learner do MATLAB, ranqueados com os melhores algoritmos de machine learning para separar esse conjunto de dados por suas respectivas acurácias, exibindo-as. Para a simulação, a geometria de um sólido oco foi submetida a uma pressão interna e posteriormente à aplicação de uma força vertical e para baixo com valor igual ao peso de uma pessoa e a uma velocidade que uma pessoa alcançaria em queda livre à altura média de um quadril. Esse trabalho abre significativas portas no âmbito acadêmico, rompendo as barreiras de compartimentalização. É uma tecnologia envolvida com a área médica, interdisciplinar com contexto social, que abraça a biomecânica com o aprendizado de máquina, ciência da computação e elétrica para dar suporte à movimentação de pessoas com mobilidade reduzida. Essa análise biomecânica com filtros de machine learning pode abrir portas para uma nova análise dos wearables, de modo que é feito um monitoramento do corpo com sensores ergonômicos, ideais para a medição do ser humano. A coleta de dados é aliada a uma análise com tecnologias recentes, demonstrando ser eficaz no sistema de classificação e promissor no sistema de predição, de modo que pode servir de catalisador para qualquer efeito mecânico desejado caso se detecte alguma disruptura no padrão de homeostase anatômica, como atuadores, atenuadores ou projetos passivos. Possíveis mudanças de tipos de dados a serem captados podem resultar em detecção de quebras de diferentes tipos de homeostase. O sistema de classificação de estados de movimento por machine learning é promissor também em, por exemplo, casas inteligentes, no qual por reconhecimento de imagem é possível classificar a ação do morador e assim fazer adaptações programadas para melhor acomodação dele. Obrigado pela atenção.